Olha só que história bizarra. Uma menina de mais ou menos 11 anos chamada Mary foi para uma pracinha com a sua mãe. Elas sempre faziam isso. Todos os dias a mãe de Mary levava ela pra pracinha para ela poder se divertir um pouco. E, enfim, certo dia ela chegou lá na pracinha e encontrou uma coleguinha. Na verdade, conheceu uma coleguinha da mesma faixa etária que a dela. Então elas pegaram muita amizade e sempre se marcavam de se encontrar nessa pracinha em um horário específico para poder brincarem juntas. Conforme a amizade foi crescendo, a confiança veio crescendo junto. Então uma começou a frequentar a casa da outra. E foi assim durante muitos anos. Pra vocês terem noção do nível de amizade, elas começaram até a estudar na mesma escola. Elas se tornaram melhores amigas. Quando Mary completou seus 17 anos, ela ainda era amiga dessa menina que conheceu no parque. E sim, ainda frequentava a casa dessa menina. Ela foi até a casa da amiga dela, porque elas tinham combinado de sair e tal. Chegando na casa dessa menina, ela percebeu algo muito estranho. Primeiro que ela gritou e ninguém saiu. Todas as luzes da casa estavam apagadas e estava tocando uma música com som muito alto. Então ela rapidamente já abriu a porta e correu para saber o que estava acontecendo. Parte 2, porque não vai dar tempo de contar tudo. Parte 2 da história de Mary e sua amiga. Então ela entrou na casa e foi surpreendida com uma pancada na cabeça. E consequentemente ela desmaiou. Quando ela acordou, ela estava amarrada em uma cadeira e amordaçada. Então quando ela abriu os olhos, ela viu um homem na frente dela. E esse homem era o pai da amiga dela. Então ela ficou muito assustada sem entender o que estava acontecendo. Até que ele contou por que ele fez tudo aquilo. O pai da amiga dela falou que sempre foi apaixonado por ela, desde quando ela era muito pequena. Ele disse que sempre observou ela e a mãe dela brincando na pracinha. E fez com que a mulher dele e a filha se aproximassem delas de propósito, para pegarem confiança. E quando ela perguntou onde estava a amiga dela, ele falou que havia matado a própria filha e a esposa dele para poder viver feliz com ela. No caso, Mary. Então ele fez a seguinte pergunta pra ela: sua vida está em suas mãos, o que você escolhe? Fugir comigo e continuar vivendo? Ou morrer agora? Então ela respondeu que preferiria viver com ele. E depois de ter ouvido essa resposta, ele falou que já estava satisfeito com a vida. E que ficou muito feliz com a resposta dela. Mas queria matá-la. E em seguida tiraria sua própria vida. E foi o que ele fez. Ele matou a Mary e em seguida tirou a própria vida. Que história bizarra, que história tensa. O que você achou? Nunca tire uma selfie com os olhos fechados. Um rapaz sempre teve a curiosidade de saber como ele ficava enquanto dormia, ou quando estava em frente ao espelho e fechava os olhos. Então, em um momento de reflexão, ele decidiu que tiraria uma selfie. Então, após o banho, ele foi até a sala e sentou-se no sofá com as costas retas. Ele fechou os olhos, abriu um grande sorriso e bateu a selfie. Mas logo que ele abre os olhos, ele percebe que tem algo errado com a foto. Mas ele não sabia exatamente o que era, porque aparentemente estava do jeito que ele havia tirado, olhos fechados, um grande sorriso, mas parecia que o rosto dele não estava em paz. O rosto tinha expressões loucas, quando ele dá um zoom e percebe de maneira assustadora o que estava errado. Nunca tire uma selfie com os olhos fechados, parte 2. Logo que ele dá um zoom, ele percebe que tem algo errado com a foto. O erro da foto foi que o cenário incomodou bastante ele, mas não tinha nada de sobrenatural, nem um vulto, fantasma ou mancha preta. Estava tudo normal. A sala estava do jeitinho que ele havia tirado a foto, relógio na parede, televisão ligada, a sala bagunçada. Nada fora do comum. O erro era que aquele cenário não deveria estar ali, pois ele não havia tirado foto virado para a sala, e sim virado para a parede. Em seguida, ele percebe que a foto foi tirada na câmera traseira, e ele havia colocado na câmera frontal. A foto desapareceu no mesmo dia do telefone dele, e até hoje ele não sabe o que realmente aconteceu ali, mas ele tem certeza que seja lá o que for aquilo, não era ele. Essa é uma história real e por isso deixa isso muito mais assustador e bizarro. Quando eu vi, eu fiquei meio assustada. Mas enfim, duas mulheres nascidas no mesmo dia, só que tem um porém com 157 anos de diferença. Essa é a primeira mulher, essa é a segunda. Enfim, ambas morreram da mesma forma, nasceram no mesmo dia. As duas tinham ido se encontrar com uma amiga, tinham ido pra uma boate. Uma tinha ido pra um baile, porque antigo. E a outra tinha ido pra uma boate. As duas estavam, indo sair com a amiga. Acabado de comprar um vestido novo. E ambas conheceram o assassino na festa. Uma no baile, outra na boate. Enfim, conheceram o assassino lá. O nome do assassino das duas era Thornton. E morreram da mesma maneira. O assassino delas, que tinha o mesmo nome, matou elas da mesma forma. Um em 1900 e pouco. E outra agora em 2000 e pouco. E foi no mesmo local. Enfim, eu não sei de onde saiu tanta coincidência. Mas eu fiquei chocada. Mesmo lugar, mesmo nome do assassino. Mesma situação. O que vocês acham que é? Oi. Já era mais ou menos umas 2 da manhã. E um cara tava dormindo no apartamento dele normal, quando ele ouviu alguém batendo na porta dele. Ele foi e abriu. Era uma menina assim de mais ou menos uns 20 anos. E ela tava chorando, ela falou: cara, então, o meu marido tá me batendo e eu queria muito saber se eu podia dormir no seu sofá. E o cara ficou meio constrangido e falou: pode. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi ver se a moça ainda tava no sofá dele e ela não tava mais lá. Então ele assumiu que o marido e a mulher já tinham ficado de boa. Até que no dia seguinte, 2 da manhã de novo, a mesma mulher bate na porta dele e fala a mesma coisa. Cara, meu marido me bateu de novo, posso dormir aqui? E ele deixou. E aconteceu a mesma coisa. Na hora que ele acordou, a mulher não tava mais lá. Só que ele achou meio suspeito. Quando ele desceu pra falar com, o zelador, ele falou: cara, você conhece uma mulher que mora no apartamento do meu lado e tal? O zelador gelou e falou: então, cara, ninguém mora no apartamento do seu lado. Quem morava era uma mulher, mas ela morreu depois dela ter sido morta pelo marido que batia nela.
todos os dias. E ela morreu exatamente às 2 da manhã. Por essa razão, você tem sempre que pensar 2 vezes antes de entrar na sua aula online. Essa história aconteceu com um grupo de estudantes que estavam tendo aula online no México. Nesse dia, a professora estava explicando a matéria como de costume de todos os dias. Porém, algo fora do comum aconteceu. Um dos alunos começou a gritar desesperadamente e pediu para todo mundo desligar as câmeras e também os microfones. A professora começou a ficar muito preocupada porque ela começou a mandar mensagem no chat e o aluno não respondia. E aí todos ficaram desesperados. Então ela percebeu que aquilo não era o comportamento normal e decidiu ligar para a polícia. Porém, a polícia falou que não poderia fazer nada. Depois de meia hora, os alunos ativaram suas câmeras e também ligaram o microfone. Porém, a do menino continuava mutada e desligada. A professora começou a perguntar para os alunos se alguém sabia o que estava acontecendo com o menino e o que se passava na casa dele. Like para parte 2. Por essa razão, você tem que pensar 2 vezes antes de entrar na sua aula online. Parte 2. A professora, muito preocupada, decidiu ir ela mesma na casa do menino ver o que estava acontecendo. E isso, antes dela sair da aula online, ela perguntou se alguns alunos poderiam ir com ela. E 10 alunos decidiram ir com ela. Então eles foram. Chegando na casa do menino, eles perceberam que alguns vizinhos estavam do lado de fora da casa. Então eles perguntaram se eles tinham visto alguma coisa e eles falaram que escutaram muito barulho e gritos vindo da casa do menino. A professora pediu para um senhor entrar com ela na casa. Assim que eles entraram na casa, eles encontraram o menino num canto chorando. E enquanto a professora tentava conversar com o menino, o senhor foi vasculhar a casa. Assim que ele entrou na sala, ele encontrou os pais do garoto mortos. Por isso, os gritos de desespero na aula online. Curte o vídeo e me acompanhe para mais histórias bizarras. Oi, você já se perguntou quanto tempo demoraria pra você em determinadas situações? Então eu vou te contar algumas. Como, por exemplo, uma água que tá escaldando, pelando, quente pra caramba. Não aquelas que a gente toma banho, tipo assim, quente mesmo, tipo fervendo. Dizem que demoraria mais ou menos 2 minutos. Super tranquilo. A segunda já é um pouco mais pesada porque era utilizado, ainda é, enfim. Em alguns países, aqui no Brasil não, que levam, né? Pena de morte. Enfim, a famosa cadeira elétrica. Eu, pelo menos, achava que era, tipo, rápido. No primeiro choque, assim, a pessoa já falecia, mas não. Demora de 8 a 10 minutos. Então é uma dor constante até você vir, de fato, a falecer. E o tempo mais duradouro que teve na história foram 17 minutos. Imagina o que esse cara sofreu. E a última, mas não menos importante, é dentro de um carro fechado com luz do sol. Enfim, demora mais ou menos 1h30 pra você morrer. Eu já vi várias histórias de gente que esquece animal. Não façam isso, pelo amor de Deus. Cuidado, pelo amor de Deus. Enfim, qual a mais bizarra pra vocês? Todos os avisos de gatilho possíveis pra esse vídeo, porque esse caso é bem pesado. Dia 18 de dezembro de 1994, numa cidade chamada Port Elizabeth, na África do Sul, a Alison Bota, uma corretora de seguros de 27 anos, foi passar o dia na praia com alguns amigos. E eles ficaram lá até mais ou menos o finalzinho da tarde. Depois disso, todo mundo foi para o apartamento da Alison para eles jantarem. Por volta da 1 da manhã, a Alison saiu para dar carona para uma amiga dela até a casa dela e depois voltou sozinha para o seu apartamento. Como o prédio dela não tinha estacionamento, ela tinha uma vaguinha ali que ela sempre deixava o carro, mas quando ela chegou, essa vaga estava ocupada. Então ela teve que dar a volta e procurar outro lugar para ela estacionar. E assim que ela estacionou, um homem que estava escondido atrás de uma árvore na mesma rua entrou no carro dela e rendeu a Alison com uma faca. Ele disse que não tinha intenção de machucar ela, que ele só precisava do carro para encontrar um homem que devia uma grana para ele. Então ele sentou no banco do motorista e dirigiu até encontrar um amigo. Depois disso, eles continuaram no carro e dirigiram até uma rua abandonada, onde a Alison foi torturada e abusada de maneiras horríveis. Depois disso, eles deram 35 facadas no abdômen dela e, para garantir que ela estava morta, resolveram decapitar o pescoço. Quando a Alison retomou a consciência, ela foi se arrastando até a rodovia, ver se ela encontrava alguém para pedir ajuda. Foi quando ela percebeu que os órgãos dela estavam saindo do corpo. Então ela pegou uma jaqueta que ela estava usando e amarrou na barriga para segurar tudo lá dentro. O martelo do vizinho tá complicado. Enquanto isso, a cabeça dela estava praticamente caindo, literalmente. Então ela tinha que andar com uma mão segurando a própria cabeça. Quando ela chegou na rodovia, estava passando um carro, mas vendo aquela situação, o motorista acelerou e fugiu. Até que finalmente outro carro chegou e a mulher que estava dirigindo levou a Alison para o hospital. Lá no hospital, a polícia mostrou fotos de vários suspeitos e a Alison conseguiu reconhecer os seus 2 agressores. Mas por conta de uma lei lá do país, eles só poderiam prender os caras se ela dissesse em voz alta que tinham sido eles. Mas ela estava com um tubo na garganta e ela não conseguia falar, e os médicos disseram que se ela tirasse esse tubo, provavelmente ela morreria. Mas ela fez alguns sinais dando a entender que ela queria tirar o tubo para conseguir falar. Então ela disse em voz alta quem tinha atacado ela e os 2 foram condenados à prisão perpétua. Por um milagre, a Alison sobreviveu e ela escreveu um livro contando a sua história.
Também tem um filme com o nome de Alison que está disponível na Amazon Prime. Eu e minha prima adorávamos ficar tirando sarro da vizinha. Isso porque a vizinha detestava crianças. Um dia minha mãe me falou para ir até a casa dela para pedir açúcar. Eu fui até lá bem apreensiva. Eu cheguei e ninguém me atendeu até que uma moça veio falar comigo e me disse: saia desse lugar que é perigoso. Bom, eu nem pensei duas vezes. Voltei para casa e expliquei para minha mãe o que tinha acontecido. E ela disse que tudo bem, que ia até o mercado comprar açúcar. E quando a minha mãe saiu, eu resolvi tirar um cochilo. E eu tive um sonho bem bizarro. E nesse sonho havia uma senhora que disse que ia me levar para o sacrifício junto com ela. Eu acordei com medo, mas ainda pensei que não era nada. Até que eu comentei com a minha prima e ela disse que teve exatamente o mesmo sonho. O pior de tudo isso foi que alguns dias depois, essa senhora foi encontrada morta na casa dela.